Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma grande alegria ter vocês aqui em nosso canal para estudarmos a palavra do Senhor. Eu tenho aqui a minha Bíblia Sagrada, este livro precioso que nós estudamos e vamos dar continuidade à nossa série sobre juízo investigativo, esta doutrina, este tema tão importante, tão relevante, pregado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, entretanto, criticado por algumas pessoas que, por não conhecerem profundamente o assunto, acham tratar-se de um tema não relevante, alguns até consideram uma heresia. E nós estamos mostrando ao longo dos nossos estudos aqui que, na realidade, este é um tema muitíssimo importante, muitíssimo relevante, e hoje nós vamos dar continuidade estudando o livro de Daniel. Nós já percebemos aí a estrutura do livro de Daniel, como que o livro de Daniel está dividido, e é necessário compreendermos ainda um pouco mais sobre o livro de Daniel. Vamos chegar à questão das 2.300 tardes e manhãs, e olha, o assunto de hoje está fantástico, você não pode perder, fica com a gente até o final, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Muito bem, meus queridos, como nós estudamos nos capítulos anteriores, a ideia de um juízo investigativo ela é bíblica. Eu citei dois exemplos mostrando que todas as vezes em que Deus vai conversar com o ser humano para tratar de um pecado cometido, de algo terrível que este ser humano teria cometido, Deus então faz uma espécie realmente de juízo investigativo, e eu mostrei dois exemplos para vocês, Caim e Abel, Adão e Eva. Deus chega e diz: Adão, onde estás? Não é? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu disse para não comer? Deus não sabe? Deus não sabe de todas as coisas? Ele não sabia que Adão tinha comido, não sabia que Adão tinha pecado? Por que Deus faz os questionamentos? Deus faz os questionamentos para dar a oportunidade do ser humano confessar o seu pecado, reconectar a sua vida com ele, reconhecer as suas falhas. A mesma coisa acontece com Caim. Caim chega e ele mata Abel, e Deus chega para ele e diz assim: Caim, o que fizeste? O sangue do teu irmão clama. Onde está Abel, teu irmão? Quer dizer, Deus não sabia onde Abel estava? Deus sabia. Deus estava dando a oportunidade para Caim dizer: Senhor, eu fiz uma coisa louca, eu matei o meu irmão. Então, um juízo investigativo, o objetivo dele é dar a oportunidade ao ser humano de confessar o seu pecado, de renovar os seus laços com Jesus, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus erros. Muito bem, nós vimos também em estudos anteriores que o juízo investigativo ele está intimamente relacionado com uma cerimônia de Israel, uma cerimônia tipológica, portanto, ela era uma sombra e precisava encontrar a sua realidade em algum momento na história, ela precisava encontrar o seu ápice, né? Nós dizemos que a sombra encontra a realidade, aquilo que era apenas uma ilustração passa a ter o seu real significado em Jesus Cristo, como as demais festividades. E aí eu mostrei para vocês sobre a festa da Páscoa e qual era o simbolismo da festa da Páscoa. A festa da Páscoa, a Pessar, né, passagem, era o simbolismo do povo de Israel saindo da escravidão do Egito, sendo encaminhado para uma nova terra, não é? A saída ali e a matança do cordeiro, aqueles que tinham sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas seriam livres da morte, do anjo que viria naquela madrugada, destruindo todos os primogênitos do Egito. E aí a gente vai perceber que esta cerimônia, esta festividade, era uma tipologia mostrando que o sangue do cordeiro nos libertaria também do pecado, da escravidão do pecado. Não mais do Egito, mas de fato da escravidão, do pecado deste mundo. Então, nós tínhamos uma festa que era tipológica. O Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação, também era uma festa tipológica, portanto ela precisava encontrar em Cristo a sua realidade. E quando nós olhamos para a festa do Yom Kippur, do dia da expiação, nós temos a matança de animais, o cordeiro e também um bode era morto naquele dia, aquele ritual que era seguido durante todo o ano, onde o sacerdote pegava o sangue e aspergia lá nas cortinas dentro do altar. Agora não tinha mais essa cerimônia, não era mais de fora para dentro, como que levando simbolicamente aqueles pecados e aspergindo nas cortinas. Nós percebemos que naquele dia a cerimônia era de dentro para fora, tirava-se as cortinas, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali aparecia a Shekinah, a presença de Deus. Enquanto isso, Deus estava passando em revista todo o povo. E a orientação era que o povo confessasse os seus pecados, pedisse perdão pelos seus pecados. E uma vez que o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e vinha para o povo, havia uma festa. As pessoas celebravam porque
foram aceitos por Deus, foram perdoados por Deus. Esse dia também era conhecido como Dia do Perdão. Olha que coisa linda. Nós temos que o livro de Hebreus falando, e nós lemos isso nos estudos anteriores, eu estou fazendo apenas um resumão. Em Hebreus, no capítulo 9, diz que, no verso 23, de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão lá no céu se purificassem. Uau! Então é necessário uma purificação das figuras das coisas que estão lá no céu? Sim, mas não com o sangue de bodes nem de carneiros, como diz aqui no texto, mas com sacrifícios superiores a estes. E do que está falando? Que coisas são essas que precisam ser purificadas? Aí o verso 24 diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homem, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Opa! Então há um santuário no céu e este santuário também precisa de uma purificação, mas não com sangue de carneiros e bodes. Aí eu começo a entender, aquela cerimônia onde tinha um bode que era morto, onde o sacerdote também entrava, e depois, no dia específico do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava até o lugar santíssimo, e ali havia o povo pedindo perdão do lado de fora. Isso também precisava acontecer? Paulo diz que sim. Paulo diz que sim. Olha, as coisas lá do céu, o santuário lá, também precisa de purificação. E por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com a sua morte, ou o seu sacrifício, ele fez um sacrifício perfeito e total para que pudesse salvar toda a humanidade. E agora, ele sobe ao santuário celestial para oficiar como sacerdote e como sumo sacerdote. E ali Cristo aplica os seus méritos, aplica os méritos do seu sangue, perdoando todos nós, e os pecados confessados e que foram simbolicamente transferidos para o santuário celestial, porque ele precisa ser purificado, será também purificado. E aí você diz assim, pastor, então o que Cristo fez na cruz não foi suficiente, foi total? Não, foi completo, suficiente, total, para resgatar o ser humano. Só que a gente precisa perceber que a morte do cordeiro no Yom Kippur, a morte do bode no Yom Kippur, não encerrava o cerimonial. O Yom Kippur não terminava assim, o sacerdote matou o cordeiro, pronto, agora acabou a festividade, acabou toda a cerimônia. Não. O bode era morto, depois o sacerdote entrava no lugar santo. Depois ele entrava no lugar santíssimo, tirava-se as cortinas, colocava-se outras cortinas no lugar. Então, Jesus morre. Aí ele sobe como sacerdote. Ele vai aplicar os méritos do seu sacrifício agora, lá diante do Pai. E aí nós percebemos que o livro de Hebreus, ele fala que há necessidade dessa purificação. Mas é o livro de Daniel que fala quando isso aconteceria. Em Daniel 8,14, nós lemos até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós estudamos exatamente no estudo anterior que o livro de Daniel ele segue uma estrutura muitíssimo interessante de repetição e ampliação. Nós vimos que o capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 8 trata-se do mesmo evento. Os reinos que aparecem no capítulo 2 precisam aparecer no capítulo 7 e volta a aparecer no capítulo 8 com exceção de Babilônia, porque ela já estava no processo de queda, quando Daniel escreve. Então, nós temos que ter necessariamente os impérios Medo-Persa, que aparecem no capítulo 2, 7, o Império Grego e Roma. E nós entendemos, então, que isto precisamente deveria acontecer no capítulo 8. Mas, como nós terminamos o nosso estudo, ficou uma parte muito curiosa, porque a gente leu aqui no capítulo 8 de Daniel e o verso 9, dizendo que de uma das pontas, ou de um dos chifres, né, de uma das pontas, saiu uma ponta pequena que cresceu muito para o meio-dia, para o Oriente e para a Terra Formosa. E aí fica uma situação muito complicada, porque o pastor disse que os impérios precisam aparecer. E a única possibilidade de um império romano aparecer seria esse chifre. Mas o texto diz de uma das pontas. Como assim, pastor? O Império Romano saiu de dentro da Grécia? Então essa ponta aí não pode ser o Império Romano? E aí nós estamos com uma dificuldade que precisamos resolver. E no estudo de hoje nós vamos resolver essa dificuldade. Olha que resumo, acabou sendo quase um outro vídeo, não é? Mas vamos lá. A visão preterista sobre esta temática diz que Antíoco Epifânio, ele seria a ponta pequena. Eu vou explicar detalhadamente para vocês. Presta atenção nessa imagem. Nessa imagem nós temos aí um bode, e aí você vai se lembrar da visão. Daniel tinha visto um carneiro com 2 chifres, representa os reis da Média e da Pérsia, e quem disse isso foi o próprio anjo para Daniel.
Mas o bode peludo, disse o anjo ao rei da Grécia, este bode ele vem e ele mata o carneiro, ele tinha um chifre bem grande na sua testa e aquele chifre quebra. O anjo diz que aquele chifre era a representação do primeiro reino, né, do primeiro rei, que seria Alexandre o Grande, ou a sua dinastia, a dinastia alexandrina. Mas uma vez morto Alexandre, morto também o seu filho, o seu irmão, a esposa de Alexandre, 4 generais assumem o Império Grego e o Império é dividido em 4. E ele, naturalmente, o Império dividido perde a sua força. O Império foi dividido entre Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então você vê aí na imagem os chifres, né? Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí, segundo a interpretação preterista, de dentro de um desses chifres sairia um chifre pequeno que ia crescer e esse chifre seria Antíoco Epifânio. Quem foi Antíoco Epifânio? Porque eles dizem tratar-se de Antíoco Epifânio. Muito bem, porque eles dizem o seguinte, esta guerra que ele fez contra os santos, no capítulo 8, verso 9, que se engrandeceu contra o exército e pisou e deitou a base do santuário por terra, né, o fundamento do santuário por terra, o exército foi entregue e também o sacrifício contínuo, se bem que nós vamos explicar, a palavra sacrifício nem aparece nesse texto, apenas aparece a palavra contínuo. E aí então no verso 14, alguém pergunta, o verso 13, né, alguém pergunta até quando vai durar isso? E aí alguém diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Qual que é a explicação preterista para esse texto? Antíoco Epifânio, um destes reis que sucedeu da dinastia dos Seleucidas, o Império Grego foi dividido em 4, né? Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, portanto desse Seleuco vieram vários reis e um deles foi Antíoco IV ou Antíoco Epifânio. O que esse camarada fez? Uma vez ele foi para Jerusalém e ele fez guerra contra Jerusalém e ele então resolveu matar um porco no santuário, no altar de sacrifícios. E ele teria profanado o templo por uma quantidade de tempo e, segundo as pessoas que fazem esta interpretação, a expressão 2.300 tardes e manhãs seriam uma referência aos sacrifícios. Ou seja, todos os dias eram oferecidos sacrifícios pela manhã e pela tarde, então são 2.300 tardes e manhãs. Alguns entendem que estaria falando do sacrifício da tarde e da manhã. Então, se era um sacrifício de manhã e outro de tarde, 2 por dia, e eu tenho 2.300 tardes e manhãs, é muito fácil, você pega a calculadora aí, olha, e divide 2.300 dividido por 2, vai dar 1.150. Então, eles dizem o seguinte, eram 1.150 dias, porque foram 2.300 sacrifícios, eram 2 por dia, então você chega a esta conta de 1.150 dias. E aí, Antíoco Epifânio teria profanado o templo durante esses 1.150 dias. Quanto dá isso daí se fosse colocado em anos? Você vai dividir esse número aí por 360. Você vai ter 3,1. 3 anos e alguma coisa. Ok. Quais são as dificuldades dessa teoria? Eu vou apontar várias. E eu vou provar para vocês aqui nesse estudo que Antíoco Epifânio jamais pode cumprir a profecia. Primeiro porque ela já fere o princípio de repetição e ampliação. Quando nós colocamos Antíoco Epifânio ali, nós retiramos um império que precisaria aparecer. Nós não mostramos nos estudos anteriores que precisaria aparecer o Império Romano porque repete e amplia? Se você não tem o Império Romano, então a estrutura do livro fica comprometida. Mas vamos analisar detalhadamente este capítulo. A primeira coisa que nós precisamos ver é o final do verso 8 e o início do verso 9. E por quê? Aqui nós temos escrito o seguinte, o bode se engrandeceu de sobremaneira, né? Mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e no seu lugar subiram 4 notáveis. 4 pontas notáveis, não é? Para os 4 ventos do céu. Então aqui você tem informação de 4 pontas notáveis que cresceram para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena que cresceu. Aqui nós temos uma questão. Os adventistas do sétimo dia entendem que essa expressão de uma delas é uma referência aos ventos, a um dos pontos cardeais, porque diz que aquelas 4 pontas foram para os 4 ventos do céu. Nós entendemos que isso trata-se, na realidade, dos pontos cardeais,
não é? Norte, sul, leste, oeste. Cresceram para os 4 ventos do céu. E então, de uma delas, e a visão adventista vai então confirmar que esta ponta pequena surge de um dos pontos cardeais, ou seja, uma referência de um dos ventos e não de um dos chifres. Uau, pastor, mas como é que a gente vai explicar isso? Na minha versão fala de uma delas, em outras versões fala de um deles, em outras ainda fala de um dos chifres. A palavra chifre realmente não está presente na língua hebraica no texto. Tá? Se você pega o verso 9, vai estar simplesmente de uma delas. Mas eu quero analisar um hebraico com vocês, porque existe aqui um paralelismo de gênero fantástico. Olha, a língua hebraica, ela trabalha de maneira muito interessante a sua poesia, e ela não trabalha da mesma forma como a língua portuguesa. Nós rimamos as palavras, não é verdade? A gente combina foneticamente as palavras, né, para uma ficar combinando com a outra. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí você vai ter as frases combinando, rimando. Na língua hebraica não funciona assim. Você tem paralelismos sintéticos ou antitéticos e não estão preocupados necessariamente com a rima. Por exemplo, o livro de Provérbios vai falar muito, o sábio faz assim, e mas o tolo faz desse jeito. É um paralelismo antitético, mostrando que um faz de um jeito e o outro faz o contrário. Mas às vezes tem um paralelismo sintético, aquele que é sábio dá ouvidos ao seu pai, e o que é entendido em sabedoria faz assim, assim, assim com a sua mãe. Então é um paralelismo sintético, mostrando que uma coisa complementa a outra. Aqui nós temos um paralelismo de gênero, no livro de Daniel. E você vai perceber que a estrutura hebraica parece estar errada. Olha comigo. Aqui você tem uma expressão. Essa expressão em hebraico é Umin ha'hat mehem. Umin ha'hat mehem é uma expressão hebraica e olhando cada trecho desta expressão nós temos assim. Ahat é uma palavra feminina. Deles é uma palavra masculina. Literalmente seria de uma deles e de uma deles. Então, se você vai olhar o verso 9 inicia assim, e de uma deles, aí você diz, não, está errado, não faz sentido. E de fato não faz sentido se você olhar sob uma perspectiva da língua portuguesa. De uma deles seria ou de um deles ou de uma delas. Mas é que o texto está trabalhando ali, usando um recurso da própria língua hebraica para fazer um paralelismo de gênero. E esse paralelismo vai estar com o final do verso anterior, onde nós temos as palavras chifres, ventos e céus. A palavra chifres é a palavra keren em hebraico, ela é uma palavra feminina. Eu vou então usar a expressão pontas para ficar mais fácil, já que é uma expressão feminina. As pontas é mais fácil do que eu falar os chifres, porque os na língua portuguesa é uma palavra masculina. Então, as pontas, tá certo? Ventos, ruach, é uma palavra que pode ser masculina ou feminina. E céus, hashamayim, é uma palavra masculina. Então você vai perceber que a última linha do verso 8, ele tem uma sequência de gênero feminino-masculino correspondendo a uma sequência similar feminino-masculina no verso 9, na linha 1, a primeira linha do verso 9. Existe, portanto, um paralelismo sintético de gênero seguindo o modelo A mais B igual a A mais B, conforme vai mostrar nesta sinopse que você está vendo agora. Veja só. Bom, antes de explicar a sinopse, deixa eu me dizer uma coisa para você. Eu disse que a palavra ruach é uma palavra que pode ser traduzida tanto masculino como feminino. Por exemplo, quando é usado para o Espírito Santo, ruach, você vai ver ela sempre acompanhada de um artigo masculino. Entretanto, a expressão ot, na língua hebraica, ela sempre é sinal de plural feminino. É um plural feminino. Você pode pegar qualquer dicionário e ir lá para a palavra ruchot e você vai ver que esta palavra é ruach, vento, no plural feminino, ventos. Ruchot. Então, olhando para a sinopse, nós temos aqui Learba, Ruchot Hashamayim, que significa para os 4 ventos dos céus. Muito bem. É o final, a última linha do verso 8. Learba, para os 4. Ruchot, esse ot, como eu disse, é um sinal feminino. Então você tem um plural feminino, que significa ventos. Hashamayim, e aí você tem a palavra masculina, Hashamayim, céus. Agora vamos descer para a primeira linha do verso 9, que é exatamente aquela que nós analisamos antes. E de uma
deles, e de uma é uma palavra feminina, umin ha'achat mehem. Ha'achat é uma palavra feminina, uma, e de uma deles, deles é uma palavra masculina. Você vai perceber que existe um paralelismo feminino-masculino quando você lê a expressão e de uma como uma referência aos ventos, de uma como referência ao vento, porque ventos é feminino, e uma também é feminino, deles masculino, céus também masculino. Então, de uma deles seria e de um desses ventos, por que não poderia ser chifre? Porque ia quebrar essa estrutura de paralelismo. Por quê? Porque a palavra chifres é uma palavra também feminina. Como nós vimos anteriormente, keren é uma palavra feminina, pontas. Então, quando ele fala assim de uma deles, esse deles não pode ser uma referência a keren, os chifres. Tem que ser uma referência a alguma palavra masculina, que seria exatamente os céus. E de uma deles, e aí você tem esse paralelismo. É uma estrutura estranha para nós na língua portuguesa? Mas é uma estrutura perfeitamente aceita na sintaxe hebraica. Então você tem literalmente o texto dizendo no final do verso 8 que as quatro pontas, as pontas femininas, não é? Cresceram para os quatro ventos feminino dos céus masculino. E de uma feminino, deles masculino dos céus, saiu. Aí você chega e diz assim, pastor, eu entendi. Deu uma emboladinha no começo, mas eu entendi a estrutura hebraica. Se você prestou atenção, realmente você entendeu. Mas, pastor, ainda não faz sentido. Por quê? Chifre não cresce do vento, pastor. Como que um chifre vem de um dos ventos, ou seja, de um dos pontos cardeais? Como pode isso? Está estranho esse negócio. Muito mais sentido o chifre nascer de outro chifre. Você prestou bem atenção nas características do chifre? Ele faz guerra, ele derruba o santuário, ele deita a verdade, ele faz guerra contra o príncipe dos príncipes. Se você fizer uma análise no capítulo 7, que fala de um chifre pequeno que cresce, etc., diz que ele tem boca, olhos, profere blasfêmias, perseguirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. Deixa eu te perguntar, qual que é a lógica de um chifre ter boca, olhos, falar blasfêmias, ou como apresenta-se aqui no capítulo 8, fazendo guerra? Lógica não parece ser o que está acontecendo aqui. O livro de Daniel não está preocupado em seguir uma lógica. Qual a lógica de um animal sair de dentro do mar com duas asas, com quatro cabeças, quatro asas, dentes de ferro, e aí surge um chifrezinho pequeno no quarto animal que vai crescendo e vai tomando proporções, vai perseguindo e vai matando? Quer dizer, não é lógica. O livro de Daniel ele está preocupado em apresentar a profecia e não necessariamente a lógica. Então, pela primeira análise que nós fizemos aqui, nós já percebemos que, de fato, Antíoco Epifânio ele não pode cumprir esta profecia. Que este chifre, ele surge de um dos pontos cardeais, portanto não nasce de um dos chifres. Então a gente já vê uma dificuldade em associá-lo ao Antíoco Epifânio. Mas tem outras explicações, claro, vamos analisar mais algumas delas. Bom, apenas para confirmar aquilo que eu falei de que ventos simbolizam os quatro pontos cardeais, que seriam norte, sul, leste e oeste, você pode conferir em Jeremias, capítulo 49, verso 36, que diz: trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos do céu e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. E também Mateus 24, verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ficando claro, portanto, que essa expressão ventos ali, profeticamente, é uma referência aos quatro pontos cardeais. Uma outra dificuldade que nós vamos encontrar se você der uma lida na sua Bíblia, vai estar escrito provavelmente assim no capítulo 8, e o verso, por exemplo, o verso 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Na sua Bíblia tem escrito aí, ou contínuo, sacrifício, aparece a palavra sacrifício. Na minha aparece em itálico. Todas as expressões que não se encontram no hebraico original, a minha Bíblia ela traduz, ela coloca a palavra, mas coloca em itálico, porque na realidade, de fato, aqui é um acréscimo, a palavra sacrifício. Então você tem, engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício. Pastor, mas por quê? Qual o problema?
Lembra-se que a ideia das pessoas preteristas é dizer que, na realidade, o sacrifício é que foi retirado ali por Antíoco Epifânio, que a visão tem que ver com o sacrifício. Só que a expressão que aparece ali é apenas o contínuo, ou o diário, que é em hebraico chamado tamid. Essa expressão tamid quer dizer diário. Se quisesse falar sacrifício diário, ou sacrifício contínuo, a expressão seria olá hatamid, que seria sacrifício, olá hatamid, diário ou contínuo. O termo hatamid é geralmente traduzido pelos comentaristas como sacrifício diário, uma oferta regular, o sacrifício tamid e outras formas mais. Os críticos históricos que aplicam esta profecia Antíoco IV são da opinião comum de que o termo hatamid deve ser empregado como um termo técnico, sendo este uma abreviatura da expressão olá hatamid, que quer dizer sacrifício diário. Bom, quais são as dificuldades que nós encontramos com esta visão? Primeiro, onde quer que a expressão tamid apareça no Antigo Testamento em conexão com o sacrifício diário, ele é sempre um adjetivo ligado pelo substantivo sacrifício ou holocausto. Ou seja, sempre vai aparecer olá hatamid. Nunca aparece assim, tamid como uma referência ao sacrifício diário. Quando vai falar de sacrifício diário, põe olá hatamid. Se quer falar tamid, só o diário, então você coloca só tamid. Se Daniel quisesse falar do sacrifício diário, que teria sido por causa daquele porco e tal, ele teria escrito lá, olá hatamid. Por que ele escreveu tamid somente? Porque tamid representa o diário. E o que é o diário? Era só o sacrifício? Aí a gente vai perceber que o diário tinha muito mais coisas, não é? Vamos ver mais. A segunda dificuldade é que esse suposto termo técnico é usado de forma abreviada somente no livro de Daniel. Em nenhum outro lugar você encontra esse suposto termo técnico onde aparece a expressão tamid como uma referência a olá hatamid, ao sacrifício contínuo. Terceira dificuldade, apenas no Talmud a palavra tamid é empregada como um termo técnico. O Talmud foi escrito, 400 anos depois de Cristo, quarto século depois de Cristo. Aí a gente pergunta, será que essa expressão usada no Talmud como um termo técnico pode retroativamente ser aplicado ao livro de Daniel quando naquela época ninguém usava dessa forma? Vamos ver alguns questionamentos para estas abordagens difíceis que são levantadas por aqueles que defendem a ideia de Antíoco Epifânio. O primeiro questionamento é: o emprego de um modelo antíoco e um termo técnico do Talmud judaico composto no quarto século são procedimentos seguros para interpretar uma expressão bíblica de um livro apocalíptico do Antigo Testamento? Foi aquilo que nós acabamos de mencionar. Segundo questionamento: por que o escritor de Daniel não usou a expressão normal do Antigo Testamento para sacrifício diário, olá hatamid, se ele tinha isso em mente? Uma análise filológica dará conta que o uso de tamid no Antigo Testamento e em outras literaturas como as de Qumran não interpretam esse termo como sacrifício contínuo. Tal emprego limitado não aparece em nenhum texto bíblico ou pós-bíblico antes do tempo da escrita do Talmud. Ok, pastor, mas então o que seria esse tamid? O que seria esse diário? Bom, eu tenho aqui algumas aplicações do termo tamid para os rituais do santuário. Você vai encontrar aqui os holocaustos, olá, né? Da manhã e da tarde, eles eram chamados de tamid. Os pães da proposição também eram chamados tamid. As lâmpadas do candelabro foram chamadas de tamid. O incenso foi chamado tamid. O fogo da oferta queimada também é chamado de tamid. Você vai notar, portanto, que a expressão tamid, ela dizia respeito a tudo aquilo que envolvia o santuário e era realizado diariamente. Você vai perceber que Roma se enquadra perfeitamente na profecia, porque Roma não apenas foi lá, como Antíoco fez, matou um porco, profanou o altar e tal, e aí causou uma revolta dos judeus, e aí você vai conhecer a revolta dos macabeus, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só que você vai notar que Roma, ao contrário, destrói o templo de Jerusalém. Destrói o templo, derruba o templo, põe fogo no templo. Então não só acaba com o altar, com os pães da proposição, com o altar de incenso, com tudo. Roma destruiu tudo, acabou com tudo. Aí você entende realmente o que aconteceu. E na fase religiosa, Roma continua deitando a verdade por terra, continua, porque agora você tem homens
ocupando a função que seria do sacerdote Jesus Cristo, como se colocando na posição de intercessores. Você não vai mais a Jesus para confessar os seus pecados, você vai a um líder religioso e diz: Padre, eu pequei. Aí ele diz: você vai fazer isso, isso, isso. Nós temos um intercessor diante de Deus, nós não vamos a homens para nos confessarmos. A não ser que eu peque contra o próximo, eu devo ir lá e pedir perdão por aquilo que eu fiz contra ele. Mas você vai notar que Roma, tanto na fase política como na fase religiosa, destrói o templo, tanto literalmente, como também simbolicamente através do papado, introduzindo ali as heresias, fazendo com que o Tamid, o diário que é realizado por Cristo no céu, fosse então deitado por terra com as ações de Roma nesta fase religiosa. Agora eu vou apresentar várias razões para vocês por que Antíoco jamais poderia cumprir as prescrições de Daniel 8. Eu já apresentei algumas, mas agora vamos pontuar. E aí você, quando terminar esse vídeo, vai dizer assim: rapaz, então realmente esse chifre aqui não pode ser Antíoco. Primeira razão. A primeira razão é justamente esta que nós acabamos de apresentar sobre a expressão Tamid. O ritual do sacrifício Tamid no Antigo Testamento emprega a expressão holocausto contínuo como a designação para um duplo holocausto da manhã e da tarde. Não designa uma oferta trazida de manhã e outra à tarde. A combinação do holocausto da manhã e da tarde é consistentemente mencionada como Olá Hatamid. Portanto, uma divisão dos 2.300 por 2 é injustificada. Percebeu? A expressão Olá Hatamid, quando você dizia assim, olha, o Olá Hatamid, o sacrifício contínuo, o que é sacrifício contínuo na mentalidade do povo de Israel, do tempo de Daniel? A expressão Olá Hatamid, o sacrifício contínuo, uma referência ao sacrifício contínuo, ele não imaginava assim, o sacrifício contínuo, tem um de manhã, mas tem outro à tarde também, então vamos dividir por 2. Não, quando você dizia sacrifício contínuo, você já estava falando necessariamente, ou sacrifício diário, que a palavra Tamid também representa diário. O que é o sacrifício diário? O que representa essa expressão? Sacrifício diário, o sacrifício do dia. Eles não dividiam por 2, eles entendiam que sacrifício diário era uma referência ao sacrifício feito de manhã e sacrifício feito à tarde. E isso, os dois juntos, combinados, é o sacrifício diário. É o Tamid, Olá Hatamid. Então, dividir por 2, como alguns querem, não faz o menor sentido. Segundo argumento, a sequência de tardes e manhãs, como as tardes antes das manhãs, nunca se refere ao sacrifício Tamid. Os sacrifícios Tamid são sempre designados nas sequências da manhã e da tarde, sem exceções, em todo o Antigo Testamento. Assim, a expressão tardes e manhãs não se refere aos sacrifícios Tamid, mas a uma medida de tempo. Ué, pastor, não entendi muito bem. Como assim? É bem simples. A expressão tarde e manhã, quando nós lemos aqui até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, essa expressão tarde e manhã nunca, nunca, na Bíblia inteira, ela vai ser usada para sacrifícios. Ué, mas não fala do sacrifício da manhã e da tarde? Sim, fala do sacrifício da manhã e da tarde. Manhã e tarde. Mas quer dizer que a ordem faz diferença total. Total. Se você pega o livro de Êxodo, se você pega o livro de Levítico, você vai ver que todas as vezes que Deus diz a Moisés, Arão, enfim, aos sacerdotes, oferecerás um sacrifício pela manhã e pela tarde. Um sacrifício pela manhã e pela tarde. Essa é a ordem do Olá Hatamid, do sacrifício diário. Manhã e tarde. Mas o texto que nós lemos fala de tardes e manhãs. Tarde e manhã só vai aparecer em outro lugar na Bíblia. Aonde, pastor? Lá em Gênesis, no capítulo 1. Você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, e Deus diz assim, haja luz e houve luz, fez separação entre a luz e as trevas e tal. Deus chamou a luz dia, as trevas noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Quando Deus faz a separação do firmamento e das águas, houve tarde e manhã, o segundo dia. Ali no verso 8, né? Foi tarde e manhã o dia segundo, ou segundo dia. E aí quando Deus faz no terceiro dia a separação da porção seca, e no verso 13, e foi tarde e manhã o terceiro dia. Todos os dias da criação foi tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. A expressão tarde e manhã refere-se a dia. E na profecia,
um dia equivale a um ano. Portanto, não são 2.300 sacrifícios divididos por 2, que vai dar 1.150 dias, e que Antíoco Epifânio... Não, esquece isso aí. A expressão tarde e manhã nunca refere-se a sacrifícios. Se você me mostrar um texto onde diga assim, oferecerás um sacrifício pela tarde e um pela manhã, aí eu até vou parar para pensar sobre isso. Mas todas as vezes, sacrifício da manhã e da tarde. Então, sacrifício tem que ver com manhã e tarde, aí sim, sacrifícios. Mas tarde e manhã refere-se a dias. Vamos continuar. Falta apoio exegético para contar as 2.300 tardes e manhãs separadamente, a fim de se chegar a 1.150 dias completos. A sequência de tarde e manhã como um dia completo fica clara e evidente no relato da criação em Gênesis 1. Sobre esse assunto é imprescindível o comentário de Keil, autoridade no assunto, e ele diz: um leitor hebreu provavelmente não poderia compreender o período de tempo 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 metades de dia ou 1.150 dias inteiros, porque tarde e manhã na criação constitui não a metade de um dia, mas um dia inteiro. Devemos, portanto, tomar as palavras como elas são, isto é, compreendê-las como 2.300 dias inteiros. Quando os hebreus desejavam designar dia e noite separadamente, eles mencionavam o número de ambos, como, por exemplo, quando fala 40 dias e 40 noites, 3 dias e 3 noites, e choveu no dilúvio 40 dias e 40 noites. Mesmo nesses exemplos, porém, a expressão 40 dias e 40 noites não significam 20 dias completos, mas uma sequência de 40 dias no calendário. Então, apenas confirmando o argumento anterior, realmente a expressão tarde e manhã quer dizer dia e jamais é uma referência a sacrifícios para que você possa dividir por 2. Quarto argumento diz o seguinte: falta apoio histórico. Quer as 2.300 tardes e manhãs sejam corretamente compreendidas como dias inteiros ou incorretamente compreendidas como 1.150 dias inteiros, ou quer elas sejam consideradas 6 anos, 4 meses e 20 dias, ou como 3 anos, 2 meses e 10 dias, respectivamente, na base de um ano profético, que seria um ano de 360 dias, permanece o fato de que não há nenhuma época histórica mencionada no livro dos Macabeus ou em Joséfo relativa a Antíoco IV, que corresponda a uma ou outra série de números. Como assim, pastor? Se você pegar 2.300 dividir por 2 dá 1.150 dias, vai dar 3 anos, 2 meses e uns 10 dias. Se você colocar os 2.300, vai dar 6 anos, enfim. Nenhum dos números, se você dividir por 2, se você considerar o número inteiro, nenhum deles bate com a descrição da quantidade de tempo que Antíoco profanou. Ah, não! É porque quem defende essa ideia diz que Antíoco foi lá e profanou por 3 anos. Vamos ver o que diz o livro histórico de Macabeus. Ele é considerado sagrado para os católicos. Nós não consideramos sagrados, mas entendemos que é um livro histórico onde tem retratado ali o período. E diz o seguinte: a profanação do templo por Antíoco IV durou 3 anos, dia por dia. 1 Macabeus, capítulo 1, verso 54 e verso 59, também capítulo 4, verso 52. Isso perfaz apenas 1.080 dias do calendário de 360 dias. E assim, passa longe dos supostos 1.150 dias, para não dizer dos 2.300. Ou seja, a conta não fecha. Você tem 1.080 dias, que foi o período que Antíoco Epifânio profanou o santuário, e o livro de Macabeus, ele deixa claro, quando ele diz assim, dia por dia, essa é uma expressão que quer dizer assim, foram exatos 3 anos, exatos. E aí você fazendo a conta dá 1.080 dias. Ah, mas se eu pegar a conta e fizer com 365 dias, já fiz, também não dá 1.150. Vou pegar aqui a minha calculadora e vou fazer, olha, 1.150 dias dividido, vamos colocar, né, por os 365 dias, já que vamos seguir então o calendário normal, dá ainda 3.1. Não bate, nunca fecha os 3 anos certinhos. Mas o livro de Macabeus, quando fala desse aspecto, ele é muito taxativo em dizer que foi 3 anos, dia por dia. Então, é uma expressão assim contundente. Eu conversei sobre isso com uma pessoa e eu apresentei este dado. Ele disse assim para mim: Eleazar, mas a gente tem que considerar algumas coisas, né? Aí a gente faz uma aproximação. O Antíoco Epifânio profanou por 1.080 dias. Então,
se você divide por 2 os 2.300, dá 1.150. Aí você dá uma aproximada. Digo, aproximada? 70 dias para eu aproximar, meu amigo? Que aproximação é essa? O chifre, ele surge depois do reinado dos 4 chifres gregos. E vamos ler então o verso 23, capítulo 8, verso 23. O anjo está explicando, não é? O bode peludo, verso 21, é o rei da Grécia. A ponta que tinha olhos é o rei primeiro. E o verso 22. O tecido quebrado e levantado 4 no lugar significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. Então, o chifre é uma representação de reinos. São reinos que se levantarão, mas não com a mesma força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei. E aí vai dar a descrição do chifre pequeno que tinha sido mencionado anteriormente. Então, a profecia diz que tinha 4 chifres, depois surge um chifre. Né? De uma deles, lembra que nós explicamos? Surge um chifre que vai fazer todas aquelas coisas terríveis. Aí, o texto do verso 23 diz, mas no fim do seu reinado, no reinado de quem? Dos 4 que estavam sendo mencionados aqui, olha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei. E aí vai falar. Este chifre aparece no fim do reinado. Mas, olha o que diz ainda o argumento. Antíoco foi o 8º numa dinastia de mais de 20 reis. Isto é, ele não estava nem na metade. Então, Antíoco, ele fazia parte da dinastia de um chifre, que eram os Seleucidas. Ele foi o 8º na dinastia. A dinastia teve mais de 20 reis. Antíoco foi o 8º. Mas o texto, o anjo diz para Daniel, no fim do reinado é que vai aparecer. Ué, como que foi no fim do reinado grego? Se Antíoco ele aparece como 8º, então não foi no fim, ele não estava nem na metade. A palavra gadal em hebraico quer dizer engrandecer-se, crescer, ficar forte, tornar-se forte, não é? E aí diz assim, o carneiro engrandeceu-se no verso 4, o bode engrandeceu sobremaneira, verso 8, e o chifre tornou-se muito grande, verso 9, o que cria vínculo linguístico. Pastor, explique melhor isso daí. Quando você vai fazer uma análise exegética de um texto, você precisa considerar as expressões que acompanham todo o capítulo. Quando você vai para o capítulo 8, verso 4, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Essa é uma característica do Império Medo-Persa. Quem diz isso? O próprio anjo cá embaixo. O anjo diz assim, olha, verso 20, aquele carneiro que viste com as 2 pontas é o Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa, a característica do império era de engrandecer-se. Então, você tem um império que está crescendo, se engrandecendo. Aí entra em cena um bode. E o verso 8 diz, o bode se engrandeceu. Quem é o bode? Verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então você está percebendo? O primeiro império que é citado aqui, o Império Medo-Persa, ele se engrandece. Aí vem um outro império, esse império se engrandece. Agora vamos para o verso 9. E de uma deles, lendo como se fosse na língua hebraica, traduzindo literalmente, né? Saiu uma ponta pequena, a qual se engrandeceu para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Ou seja, a expressão gadalo, engrandecer-se, ela entra no capítulo 8 como referência aos impérios. Por que usar a expressão que foi usada para impérios? O Império Medo-Persa engrandeceu-se. Aí vem o Império Grego. Este Império Grego, gadal, engrandeceu-se. Aí fala de um chifre. E esse chifre engrandeceu-se. Percebe? Nós estamos falando de impérios. Por que usaria a expressão para o Império Medo-Persa, o Império Grego e um rei do Império Grego? Antíoco IV. Então, essa expressão engrandeceu-se, gadal, exegeticamente, ela vai criando vínculos com os impérios, fazendo necessariamente uma ligação entre os impérios. Este império surge, ele se engrandece. Surge um outro império, ele se engrandece. Vem um outro império, que é o Império Romano, e ele se engrandece. Não faz sentido você pegar a expressão que está criando vínculos dentro do próprio capítulo para usar para um rei específico. Percebe? Vamos ao próximo argumento. Antíoco não era um chifre à parte, mas ele fazia parte de um dos 4 chifres gregos, o chifre Seleucida, o 8º rei. Por que eu estou trazendo isso como observação? Note que no verso 23, o anjo diz, o fato de ter sido quebrada, levantando-se 4 chifres, 4 pontas no lugar daquela ponta, significa que 4 reinos se levantarão de uma mesma nação. Chifre,
para o anjo Gabriel, ele diz que é uma representação de reinos. Então você tem um reino, o reino grego, que foi dividido em 4 reinos. A dinastia, ou seja, Cassandro e os seus descendentes, Licímaco e os seus descendentes, Ptolomeu e os seus descendentes e Seleuco e os seus descendentes. Então, nós temos a dinastia dos Seleucidas, a dinastia de Alexandre, a dinastia de Cassandro, a dinastia de Licímaco. Cada um desses tem vários reis. Quando o Seleuco morreu, um rei assumiu. E não se fala de um chifre à parte para esse rei, ou de Cassandro. Então, imagine que cada rei da dinastia de Cassandro, ou de Licímaco, ou de Ptolomeu, ou de Seleuco, se cada rei desse fosse um chifrezinho, um reino à parte, aí você teria os 4 chifres e um monte de chifres saindo desses 4 chifres. Mas, de maneira muito interessante, o texto fala de um único chifre, e aí o pessoal diz, não, isso aqui é Antíoco. Mas peraí, por que Antíoco? Se o chifre representa um reino, Antíoco ele fundou um reino? Não, ele foi parte de um reino que já existia. Ele seguiu dentro da dinastia dos Seleucidas. Ele era apenas um entre tantos. E não tem um chifre para cada rei que surge. Morreu um, saiu. Por exemplo, Antíoco IV morreu. Aí o próximo que assumiu tem um chifre para ele também? Não. Por quê? Porque chifre representa reino. Qual foi o reino que Antíoco fundou? Ah, não, ele era grego. Sim, mas já tem os 4 chifres que diz que quando o primeiro caiu, que era Alexandre o Grande, o reino foi dividido em 4, já tem esses 4. E Antíoco estava dentro de um desses. Ele não pode ser um chifre à parte, um reino à parte. Se ele já fazia parte do Império Grego, então não faz sentido esse argumento. Percebe? Próximo. Os versos 17, 19 e 26 dizem que esta profecia é para o tempo do fim. O verso 17 vai dizer assim: E veio ele onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. E ele me disse, entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no tempo do fim. Ou seja, a visão ela iria até o tempo do fim, compreenderia até o tempo do fim. Olha outro verso, o verso 19. O verso 19 diz, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então você vai perceber que o próprio anjo dá conta de que esta visão, ela alcançaria até o tempo do fim. Antíoco Epifânio, gente, foi antes de Cristo. Como é que eu posso dizer que ele estava no tempo do fim? Não faz sentido. Não pode ser Antíoco. O outro argumento diz assim, Jesus situou no futuro. Olha, se você pega Daniel capítulo 8, você vai ver que fala do chifre, desse chifre pequeno que ele cresce, e uma das coisas que esse chifre faz é causar a assolação da desolação, ou assolação desoladora. Você vê, por exemplo, aqui no verso 12, o exército lhe foi entregue com o contínuo, por causa da transgressão assoladora. Então você vai perceber que essa transgressão assoladora, verso 13, depois ouvi um santo que falava, e disse ao outro santo aquele que falava, até quando durará a visão e o contínuo da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército. Então, a transgressão assoladora provocada por esse chifre aqui, algumas pessoas dizem, não, isso aqui foi Antíoco que fez. Aí Jesus, lá em Mateus capítulo 24, vamos ler? Mateus capítulo 24 e o verso 15, Jesus ele diz o seguinte, Mateus 24 e o verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, Jesus situa a transgressão assoladora, a abominação desoladora, como algo para o futuro. E ele ainda diz, olha, não é para você dizer assim, isso aqui é de outro texto, não, é de Daniel. Então, as ações do chifre pequeno que provocariam esta assolação desoladora, etc., que nós lemos aqui em Daniel, Jesus diz assim, quando vocês virem isto acontecer, só que Antíoco foi antes de Cristo. Jesus coloca algo para o futuro ainda. Ou seja, Roma, quando destrói o templo, por exemplo, consegue cumprir isso daqui. Antíoco não. Como é que Jesus diz assim, olha, quando vocês virem futuro, eu fico com Jesus. Quem quer defender que foi Antíoco pode defender. Eu prefiro a interpretação de Jesus, que situa
a abominação desoladora como algo para o futuro. Roma destruiu o templo e o profanou. Antíoco apenas profanou. Roma destruiu no ano 70, em seu lugar levantou o templo de Júpiter Capitolino no ano 130 depois de Cristo. Ora, Antíoco foi lá e matou o porco. Ele profanou. Não podemos dizer que aquilo ali não foi uma profanação. Ele profanou aquilo ali. Ele profanou aquele espaço. Mas ele destruiu o templo. Porque o texto diz que a base do santuário seria lançada por terra. E a expressão ali hebraica, makon, o lugar do seu santuário, a base do santuário seria lançada por terra. Roma fez isso quando destruiu no ano 70 o templo de Jerusalém. Antíoco não, Antíoco matou o porco. Mas a profecia dizia que o chifre pequeno ia só fazer isso? Ou ia acabar com o templo, destruir o templo? Então Roma consegue perfeitamente cumprir as exigências da profecia. Olha este outro argumento aqui. Antíoco não conseguiu conquistar o sul, o Egito, de modo permanente. Em sua segunda campanha contra o Egito, no ano 168 a.C., ele foi obrigado pelo embaixador romano Pompílio Leanus a abandonar o Egito ou sofrer as consequências. Olha, numa pesquisa rápida que eu fiz sobre essa tal conquista de Antíoco no sul, no Egito, olha o que diz aqui. Diz aqui o seguinte, que o embaixador romano Caio Pompílio Leanus deu um ultimato para Antíoco Epifânio para que ele evacuasse o Egito e Chipre imediatamente. Olha que coisa! Antíoco ele foi pego de surpresa e ele pediu um tempo para pensar. Pompílio, entretanto, desenhou um círculo na terra ao redor do rei com a sua bengala e exigiu uma resposta inequívoca antes que Antíoco deixasse o círculo. Consternado com a humilhação pública, o rei concordou rapidamente em obedecer. Ah, o pessoal que defende que Antíoco, né, pode ser o cumpridor desta profecia. Não, Antíoco, ele conquistou o sul, conquistou o Egito, conquistou. O embaixador Pompílio chegou lá e disse, saia imediatamente. Não, mas eu fui pego de surpresa. Ele pegou com a bengala, riscou ao redor de Antíoco, fez um círculo ao redor de Antíoco e disse, antes de você sair desse círculo aí, me dê a posição. O que você vai decidir? Tá bom, eu saio. Isso é conquista? Antíoco era patético diante de Roma, que nem ainda era esse império que mandava no mundo inteiro, não é? Já Roma eu posso dizer que conquistou o sul, né? Cartago, Egito. Olha, o outro argumento, Antíoco ele empreendeu uma guerra em Elão, que seria o Oriente, no ano 163 a.C., mas ele foi frustrado em seus planos e morreu logo depois, deixando o reino em desordem. Também não teve êxito em sufocar a revolta dos Macabeus na Judéia, porque depois que ele matou o porco, os judeus se revoltaram. E aí tem a conhecida revolta dos Macabeus, e Antíoco, na realidade, não conseguiu o êxito que ele gostaria. Por quê? Um ano antes de sua morte, os judeus recuperaram Jerusalém, rededicaram o templo e, para todos os efeitos práticos, recuperaram a sua independência. E aí eles até instituíram a festa de Hanukkah, festa das luzes e tudo mais. Então eles rededicaram o templo. Antíoco não teve esta vitória, vamos dizer assim, pomposa e total sobre Jerusalém. Ao contrário, Roma, na época em que Jesus nasceu, já estava sob domínio romano, e eles, quando destruíram Jerusalém, acabaram com tudo, inclusive com o templo. Como eu dizia, ao contrário, né, Roma, em suas conquistas, anexou Cartago e o Egito, no sul, anexou toda a Ásia Menor, Síria, Mesopotâmia, no Oriente, e colocou a terra gloriosa, a Palestina, sob seu domínio no ano 63. Então, o que Antíoco não consegue, Roma consegue. Está percebendo que aquilo que as pessoas dizem, não, isso aqui foi Antíoco, não se encaixa, agora quando a gente coloca para Roma, tudo faz sentido? Outro argumento, Antíoco não se levantou contra o príncipe dos príncipes. No verso 11 diz que o chifre pequeno, Daniel capítulo 8, verso 11, se levantaria contra o príncipe dos príncipes, mas Antíoco não fez isso. Jesus, quando nasceu, Antíoco já tinha morrido há muito tempo. Agora Roma se levantou, sim, contra Jesus, e foi através do Império Romano que Cristo foi crucificado. Próximo argumento, o chifre cresceu para o Oriente, mas Antíoco ele já era do Oriente, ele cresceu para ele mesmo, não faz sentido. O verso 26 claramente afirma tratar-se de dias e não de sacrifício. A visão da tarde e da manhã refere-se a dias muito distantes, percebe? Então o próprio anjo diz no último verso lá, a visão da tarde e da manhã refere-se a dias muito distantes. Então, quando a pessoa diz, não, refere-se a sacrifícios, o anjo diz, não refere-se a sacrifício, refere-se a dias, Daniel capítulo 8, vamos ver aqui, e o último verso,
Aliás, o penúltimo verso, né? E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então a visão, ela na verdade não trata-se de sacrifícios, o próprio anjo dá conta de que esta visão refere-se a dias muito distantes. Quando nós falamos sobre a questão do tempo, nós temos vários tipos de anos em Israel. E olha que interessante, porque alguém poderia dizer, mas você fez o cálculo baseado nesse ano, mas existem outros anos em Israel que a gente poderia fazer uma conta diferente. Paulo Kordek, que é um dos maiores hemerologistas conhecidos, com sua incontestável autoridade, ele diz o seguinte: havia no calendário judaico 6 espécies de anos, quanto ao número de dias. Havia os anos comuns de 12 meses regulares, com 354 dias, os anos chamados abundantes, com 355 dias, os anos que eram conhecidos como defectivos, com 356 dias, e os embolísticos, que tinham 13 meses, onde entrava ali o mês de Ve-Adar, o 13º mês, com 384 dias, 385 dias e 386 dias. Ora, se o pretendido período em que perdurou a profanação do templo fosse dos anos regulares, nós teríamos 1062 dias. Se fosse com os anos abundantes, 1065. Os defectivos, 1068. Se fossem os embolísticos, né, incluindo aí o mês de Ve-Adar, respectivamente, 1152, 1155, 1158. Isso quer dizer que jamais se obterá os 1150 dias, mas Deus é exato. Percebe? Você pode pegar todos os anos, nenhum bate os 1150 que eles querem dividir por 2. A gente já viu que não dá para fazer isso. Mas mesmo que dividisse por 2, ainda assim os 2300 dividido por 2 dá 1150, portanto não bate de forma alguma. Mas vamos aproximar. Deus não trabalha com aproximação. Deus é exato. Agora, o próximo argumento me chama a atenção. Por quê? Porque fala da origem. Quem foi que começou com essa ideia de falar das 2.300 tardes e manhãs, dividindo por 2, sacrifícios, e dizer que foi Antíoco? Vamos ler? A interpretação de que os 2.300 dias referem-se a 1.150 dias literais teve origem com um sofista Porfírio, que era seguidor das ideias de Hipólito, que foi o primeiro a identificar o chifre pequeno de Daniel 8 com Antíoco IV. E esse Porfírio fez uma obra, e a obra dele é conhecida Contra os Cristãos. Olha o nome do livro, Contra os Cristãos. É o que nos informa clarissimamente Jerônimo, e aí está a referência. Olha só. Quem foi que chegou e propagou essas ideias? Porfírio, que era seguidor de Hipólito, que foi o primeiro a falar dessa ideia de Antíoco Epifânio como sendo o cumpridor e tal. E aí Porfírio escreve um livro, olha o livro, Contra os Cristãos, é o nome do livro. E lá que ele defende essas ideias. E tem gente seguindo as mesmas ideias do camarada até hoje, não é verdade? O próximo argumento diz assim: o verso 12 afirma ali que o chifre pequeno deitou por terra a verdade, mas Antíoco não conseguiu deitar a verdade por terra. As tentativas que ele fez para que isso acontecesse foram, na verdade, infrutíferas, porque a perseguição redundou no fortalecimento da verdade, unindo os judeus contra a helenização do judaísmo. Ou seja, toda perseguição que Antíoco lançou sobre o povo judeu, na realidade, não lançou a verdade por terra. Ao contrário disso, os judeus eles se uniram mais e mais para defender aquilo em que acreditava, e eles voltaram-se muito mais para o texto sagrado. Eles começaram a fazer cópias, e há resquícios, inclusive, eu trabalho isso na minha tese de conclusão de curso, de que ali na época escribas já começassem a tentar uma padronização do texto, com resquícios, como eu dizia, inclusive de um trabalho pré-massorético ali, há resquícios de acentuação já em trabalhos antes de Cristo ainda. Eu não estou falando do período massorético, onde os acentos da língua hebraica e também as vogais que foram acrescentadas posteriormente, não estou falando disso, mas há indícios já de uma tentativa de padronização do texto desde aquele período. Então você vai perceber que as tentativas de Antíoco, na realidade, não deitaram a verdade por terra. Foi o contrário, Antíoco não conseguiu deitar a verdade por terra. Bom, como ficou claro para nós, Antíoco Epifânio ele não pode ser o cumpridor desta profecia de Daniel, capítulo 8 e o verso 14. Haveria um santuário a ser purificado? Sim, mas não poderia ser Antíoco que teria sido o profanador deste santuário. Por que não poderia ser Antíoco? É muito simples, porque Antíoco não cumpre em nada as exigências do próprio contexto. Agora Roma consegue. E eu diria Roma em suas duas fases. A sua fase pagã, política, né? E a sua fase religiosa, papal. Agora, entendendo tudo isso, resta-nos saber
Que santuário, portanto, deveria ser purificado? Um santuário aqui na terra ou um santuário no céu? Conforme diz Paulo em Hebreus. Se, pastor, não é o santuário da terra, mas é um santuário celestial, quando é que se cumpre, então, esses 2.300 anos? 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. E na profecia, um dia equivale a um ano. Portanto, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Quando começa? Ok, deu para entender que não é Antíoco Epifânio. Mas aí, pastor, fica o questionamento. Qual a data de início desta profecia para que o santuário seja então purificado? Bom, um santuário vai ser purificado, podia ser o santuário aqui da terra, por que tem que ser o santuário celestial? Já vimos em Hebreus, Paulo fala da necessidade de se purificar as coisas lá do céu, né, o santuário no céu. Mas, ok, pastor, entendi, o santuário celestial precisa ser purificado, mas e como é que vocês chegam nesta data aí de 1844? Como é que a gente entende isso? Qual é a data inicial e qual é a data final para essas 2.300 tardes e manhãs? É disso que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Nós vamos estudar a data inicial e a data final. E aí eu vou trazer uma pessoa muitíssimo especial que vai falar, inclusive, da astronomia, mostrando através do ciclo metônico do calendário lunisolar. Você vai ver a impossibilidade de ter erros na interpretação adventista. Você vai ficar assim, ó... É uma coisa que nem a NASA pode falar contra, porque o ciclo metônico é algo assim preciso matematicamente. Você vai descobrir então que a data certinha para o cumprimento da profecia, e a gente vai trabalhar aqui o início, quando nós estudarmos no nosso próximo estudo, Daniel capítulo 9, vai falar sobre o início desta profecia e o final desta profecia. Por que nós adventistas acreditamos então que Cristo inicia a sua fase do lugar santíssimo em 1844? Qual é a razão disso? Por que o final das 2.300 tardes e manhãs chega a 1844? Nós vamos falar disso no nosso próximo estudo. Fica com a gente e já compartilha com todos os seus amigos. Um grande abraço e até lá!